O que será que o bebê com 1 mês de vida faz? O que é esperado para essa idade? Quais são as características do bebê nessa fase? É o que você vai aprender nesse vídeo. Mas antes de tudo, se inscreve nesse canal e também me acompanhe nas outras redes sociais, @desempenho. Eu sou Rafaela Paiva da Desemped e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Então vamos entender mais um pouquinho sobre quem é esse bebê no 1º mês de vida. A gente já conversou um pouquinho sobre o recém-nascido, tem um vídeo no nosso canal, eu vou deixar aqui na descrição para você que não assistiu assistir. E o que a gente tem que entender é que esse processo de desenvolvimento, ele não acontece de uma hora para outra. Ele é uma linha de evolução em que o bebê vai adquirindo seus marcos, vai mudando os seus comportamentos, a sua movimentação. Então, por isso que é importante a gente entender desde lá, quando o bebê nasce, como é que esse bebê nasce e como é que ele chega aqui no 1º mês de vida. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Então, esse bebê com 1 mês de vida, muitas das características do recém-nascido ainda continuam nele. Esse bebê continua naquela posição que a gente fala que é de flexão fisiológica, essa posição mais dobradinha. A gente tem que lembrar que esse bebê estava lá no útero todo dobradinho. Então, quando ele sai, ele ainda vai controlando esses músculos, esse movimento, para o seu corpo ir esticando mais. Então, o 1º mês de vida, o bebê ainda está nessa postura de flexão. A gente tem que lembrar também que, como a gente conversou lá, esse é um período de adaptação. Então, o bebê ainda está nesse processo de adaptação, conhecendo o seu ambiente, controlando os seus movimentos, e por isso é importante a gente deixar esse ambiente o mais prazeroso para esse bebê. Outra coisa importante da gente entender é que esse bebê ainda vai ter aquela postura mais assimétrica, que é a cabecinha mais virada para o lado, a mãozinha mais dobradinha, a outra esticadinha. Existe um chamado reflexo RTCA, que é exatamente essa posição de esgrima que o bebê fica. O bracinho esticado, o outro dobrado e a cabecinha virada. E as perninhas a mesma coisa, então isso gera no bebê essa postura mais assimétrica. Isso não quer dizer que o seu bebê não vai se movimentar para os dois lados, não. Esse bebê ele não tem restrição de movimento, ele consegue virar tanto para um lado como para o outro. Ou seja, a sua cabecinha ainda não adquiriu essa linha média que a gente fala, que é esse meio do corpo. Outra coisa que ainda vai continuar no bebê é as mãos mais fechadinhas. Isso também não significa que o seu bebê vai ficar o tempo todo com as mãos fechadas. É importante observar isso. Ele vai abrir suas mãos sim, mas só que a maior parte do tempo elas vão permanecer mais fechadas. Esse bebê ele vai ter muitos reflexos. E o que são esses reflexos? Reflexos são respostas a determinados estímulos ambientais. Ou seja, dependendo do estímulo que a gente der a esse bebê, ele vai responder de uma forma involuntária. Então, quando a gente coloca esse bebê de barriga para baixo em alguma superfície, esse bebê involuntariamente vai realizar esse reflexo de liberação das vias aéreas, que é virar a cabecinha para conseguir liberar o seu nariz e respirar. Esse é um dos reflexos no bebê. O outro reflexo que a gente conversou é esse RTCA, que é essa postura de esgrima mais assimétrica. Existem também outros reflexos, como o de Moro, que a gente conversou lá no recém-nascido, que é aquele que assusta. Nesse 1º mês de vida, a gente vai conseguir ver de forma mais evidente esses reflexos no bebê. A gente tem que entender que nessa fase, a boca vai ser o principal meio do bebê conseguir explorar o ambiente. Então, ele vai usar a sua boca para experimentar o mundo, tanto sugando a sua mãozinha, como sugando objetos que são colocados na sua mão. É importante que a gente permita que o bebê tenha essa liberdade para realizar essa movimentação, porque isso faz parte do seu desenvolvimento. Isso vai ajudar o bebê a entender o que são as coisas, a descobrir as novas possibilidades que existem nesse mundo. O que nós, como cuidadores, como adultos, temos que fazer é supervisionar esse bebê e também não deixar que o bebê coloque objetos que ofereçam risco na sua boca, né? Então a gente não vai deixar que esse bebê coloque objetos menores, a gente vai ter cuidado com a higiene desses objetos que o bebê pega, para que ele consiga explorar de uma forma segura. Os estímulos visuais também são muito importantes para esse bebê, assim como a gente conversou lá no recém-nascido. Esse bebê ele tem uma preferência pela cor vermelha e por contraste, que são cores claras e escuras. Essa junção do preto e do branco, do claro e do escuro, chama a atenção do bebê, ele consegue enxergar melhor. A gente pode fazer os estímulos visuais mantendo a distância mais ou menos de 25 centímetros do objeto para o rosto do bebê. Então a gente espera esse bebê fixar o olhar e leva de um lado para o outro para que o bebê acompanhe e vá realizando essa movimentação, tanto dos olhos como da cabecinha também. Ele ainda não sabe diferenciar o seu corpo do ambiente externo, então para ele é tudo uma coisa só, ele não conhece os limites do seu corpo.
Então, por isso que a gente fala que a estimulação sensorial, né, tocar nesse bebê, conversar com esse bebê, mostrar a ele as partes do corpo, é também algo muito importante para o seu desenvolvimento. Ele vai emitir uns sons primitivos, que a gente fala. O que isso significa? Significa que o bebê ele não vai só chorar, como a gente acha. Meu bebê só chora. Não, ele emite sons que não são choros, que é uma forma do bebê se comunicar ainda de forma primitiva. Ele vai sorrir em resposta à voz humana e ele vai gostar de ouvir a voz da sua mãe. Lembra que lá no útero o bebê já ouvia. Então, as vozes que ele ouvia no útero da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares, ele vai relembrar, ele vai ter uma preferência por essas vozes. A gente pode usar isso também como forma de estimulação, sempre conversando com o bebê, cantando músicas, tudo isso vai ser muito importante para o seu desenvolvimento. E esse bebê ele também vai procurar os sons. Quando a gente chama esse bebê pelo nome, ou quando a gente faz algum barulho, ou pega um objeto, por exemplo, o chocalho, que eles gostam muito, e faz algum barulho, esse bebê ele tenta procurar. Essa também é uma forma da gente estimular esse bebê. Fazer o barulho de um lado, fazer do outro, tudo com muita tranquilidade para que o bebê não se assuste, que não seja algo que acabe estressando o bebê. Então, esses ruídos, esses barulhos têm que ser suaves também. Esse bebê com 1 mês ainda também vai permanecer mais tempo dormindo. Então, esses períodos que ele fica mais acordado querendo interagir são menores, mas é importante que nesses períodos a gente estimule o bebê. Tanto com as atividades do cotidiano, quando vai trocar fralda, quando vai dar banho, sempre conversar, tocar no corpo do bebê, permitir que ele tenha essas sensações, como também ter um momento para você estar ali interagindo com brincadeiras. Isso vai ajudar no vínculo entre o bebê e os seus cuidadores e também vai ajudar a você começar a perceber o que é que seu bebê gosta, como ele reage a determinados estímulos. Isso é muito importante também para o desenvolvimento do bebê. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem saber algo mais aprofundado, deixe aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!